E agora eu vou chamar o Hugo para compartilhar a história dele. Eu sei que o Hugo já falou bastante várias vezes, né? Mas tem pessoas que ainda não conhecem um pouco da história do Hugo a OBJ. Então, Hugo, eu queria deixar a palavra para você. E eu queria só que você relembrasse ali como que você iniciou nessa área de TI, né? Como é que você escolheu o curso na faculdade? Só contar para a gente aí bem rapidinho. Tá. Na verdade, assim, diferente do Gabriel e diferente da maioria de vocês, talvez, eu escolhi computação porque eu achava que o curso ia dar dinheiro. É tipo, é o curso da moda e aí eu vou ganhar dinheiro. E aí, como eu falei que era diferente do Gabriel, eu nunca tinha jogado paciência no computador. E aí eu fui fazer vestibular, e aí, que vestibular que você vai fazer? Eu fiz na Católica, né, na, na, como é que é? Na Universidade Católica, G. Ah, tá. no, Na PUC. na Católica lá, como é que eles falam lá? Universidade Católica. PUC. PUC. Na PUC, isso. E aí, falar, que curso você vai fazer? Eu vou fazer a computação. E aí, eu acabei passando no vestibular, e aí acabei gostando do curso. E é uma coisa que eu nunca fui, eu até já falei isso com vocês, né? Eu nunca fui talentoso, eu fui muito disciplinado e um cara que sempre foi obstinado nos objetivos. Nunca pensei em desistir do curso, mas não tinha experiência nenhuma com a área, com nada relacionado a computador. A única coisa que eu tinha feito na época era um curso de datilografia, que todos vocês não fizeram. A única coisa que eu tinha, que tinha alguma ligação, era saber no teclado como é que estavam as letras, e era só. Tanto é que eu até comentei em algum dia aí para vocês, que no primeiro dia de aula do professor lá, o professor perguntou quem sabia programar, e foi diminuindo, e aí tinha cada dia menos pessoas, cada vez que ele perguntava uma coisa, aqueles que já tinham respondido não levantavam, e faltava menos pessoas para levantar dedo. E aí chegou no último, o professor disse assim, quem já jogou paciência no computador? Pelo menos isso. Aí eu falei assim, acho que essa é a última, né? Vou levantar meu dedo, mas eu nunca tinha jogado paciência no computador. Então, assim, foi muito... Achei que era um curso que poderia dar algum tipo de retorno financeiro. Essa foi a minha iniciação na área de tecnologia. E Hugo, seguindo essa parte da faculdade, depois que você se formou ali, você tinha ideia qual que era o caminho que você queria seguir na área de TI, desenvolvimento, gestão? Na verdade, quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, que era a Politec, eu entrei, ainda estava na faculdade ainda, acho que eu estava no último trimestre da faculdade, último semestre da faculdade. E eu tinha, como eu falei no início, sempre fui muito obstinado. E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar na Politec. E aí, por alguma coisa, eu acabei entrando na Politec por uma indicação de um professor que dava aula para mim e falou, cara, tem uma vaga lá, você quer participar do processo seletivo? E aí acabou que eu entrei na Politec, mas eu nunca fui, eu sabia que eu queria desenvolvimento, tanto é que eu trabalhei muito lá na Politec na área de desenvolvimento, eu trabalhei com teste, trabalhei com desenvolvimento, e aí acabei entrando no projeto da nota fiscal eletrônica, e aí entrando no projeto da nota fiscal eletrônica, eu acabei gostando do projeto, e aí depois surgiu o OBJ, mas assim, eu não tinha muita clareza, eu quero gestão. Era fato que eu não queria gestão, não é que eu não queria gestão, eu estava trabalhando como desenvolvedor, e nunca tinha tido nenhum tipo de experiência diferente daquilo que eu estava fazendo. Então, e também não tinha muita... diferente de hoje, acho que o mundo mudou muito, assim, essa área de tecnologia. Eu vejo, eu até confidenciei com algumas pessoas,
eu tenho acompanhado alguns pitches de algumas empresas de tecnologia, de startups, fica claro como as pessoas de hoje, os profissionais de hoje, estão anos-luz melhores do que eu estava lá em 2008, 2007. Eu vejo a capacidade desses meninos de hoje, e até ouviu ontem o evento do Startup Summit, o cara comentando, o Eric Santos, dono da RD, ele comenta que ele diz mais ou menos isso, ele diz assim, cara, a gente ajudou muito esse mercado de tecnologia, mas ele vê que hoje as pessoas que tem hoje nessa área de tecnologia são muito melhores do que ele, tem muito mais capacidade do que ele há 10 anos atrás, e eu me vi muito nesse modelo também. Então, você não tinha muita visão, eu quero fazer tal coisa. As coisas foram acontecendo e eu fui me jogando em cima das oportunidades que havia. Valeu. Hugo, seguindo aí que você falou um pouco da parte da UBJ, lá no início, quando você estava construindo assim, as ideias junto com o Jonathan, qual foi, que vocês consideram ali, qual foi o maior desafio para vocês lá no início da UBJ? Assim, quando a gente criou a UBJ, a gente ainda trabalhava na Politec, atendendo a Secretaria da Fazenda de Goiás. Só que a gente chegou e falou para o nosso superior, dizer assim, nós vamos sair da Politec em algum momento. É importante que vocês saibam disso, que nós queremos se lançar nesse desafio da nota fiscal eletrônica. E aí, como a gente tinha muita liberdade, a gente sempre foi muito transparente com as pessoas lá, eles disseram para nós assim, cara, beleza, eu só queria que vocês não usassem o tempo, que eu sei que vocês não vão fazer, no horário de trabalho de vocês. Aí falaram, cara, fica tranquilo que isso não vai acontecer. E aí a gente tinha, na verdade, além de mim e de Jonatas, tinha o Antônio Godoy, que alguns de vocês conhecem, porque hoje ele está trabalhando na Secretaria da Fazenda, e o Gedon, que também algumas pessoas mais antigas conhecem, e a gente chamou os três, falando assim, vamos construir uma empresa para atender esse mercado de documento fiscal, já vê que vai passar a ser obrigatório em 2008, e aí só eu e o Jonas, o Gedon não quis, o Antônio quis, mas depois saiu fora. Vamos. Aí a gente se reunia na casa do Jonas, que era próxima da Politec, onde a gente trabalhava, ali no setor aeroporto. Só que aí o que acontece? O maior desafio nosso era assim, a gente não tinha cliente, a gente não tinha empresa, a gente constituiu empresa, criou empresa e tal, só que tinha um problema quando a gente chegava para abordar as empresas para vender a nossa solução, os caras falavam assim, vocês fizeram para quem? E a gente dizia, não fizemos para ninguém, nós fizemos para Cefaz. Só que o cara entendia assim, mas fez para Cefaz, você tem o know-how, mas não tem essa diferença de ter feito para nenhum cliente. Então, assim, o maior desafio era, nós conhecíamos. E outra coisa, a gente não tinha um produto, a gente tinha o desejo, tinha o conhecimento, mas não tinha um produto. A gente começou a abordar alguns clientes, os clientes sempre diziam para quem que você fez, e aí calhou de um dia um cara lá de Anápolis, me ligar, porque eu já tinha feito algumas abordagens com ele, e falou, cara, preciso que você venha aqui para a gente ver a possibilidade da gente fechar o negócio. E aí eu fui, eu trabalhava como eu trabalho hoje, camiseta, tudo, assim, e o cara na primeira, fiquei esperando o cara lá, na primeira oportunidade que ele teve, ele pediu para entrar, eu entrei, ele já me olhou de cima e embaixo, né, tênis, tal, quem é esse moleque aí que tá querendo me vender algo? E aí eu falei, cara, eu gostei da tua proposta, tal, quero ver o que você já fizer para você faz, tal, vamos fechar o negócio. Aí acabou que naquele dia a gente nós fechamos o negócio,
sem o produto, porque o produto ainda ia ser construído para ser obrigatório só em abril. Tipo, o fechamento foi em janeiro, a gente tinha abril, tinha 2 meses para desenvolver o produto, para colocar em produção em obrigatoriedade. Aí o cara gostou do valor, e é engraçado, assim, eu gosto de contar essa história porque ele era um libanês, o cara, todo mundo conhece que libanês é muito bom de negociação. E aí ele me veio, a gente passou uma proposta, um valor para ele, e na minha cabeça ele só tinha um CNPJ, e aí eu passei o valor. E aí ele tinha na época, eu lembro muito bem, ele tinha 14 CNPJ, então era aquele valor que eu passei vezes 14, dava um valor muito bom para nós, e aí ele achava que aquele valor era para as 14. Aí eu tive uma aula de negociação com esse cara, que foi a primeira aula de negociação. Eu nunca tinha vendido, nunca tinha vendido nada, absolutamente nada. E naquele dia, eu acredito que o libanês, ele sabe se negociar muito bem, mas naquele dia eu saí com a sensação de que eu tinha conseguido convencer o libanês de que a negociação minha estava melhor do que a dele. E no final foi muito bom, acho que foi um valor muito relevante que fez com que a gente pudesse alavancar o negócio. O Jonas estava em Manaus. Então, assim, os desafios são, para que você faz isso, porque você nunca fez para ninguém, ter o produto pronto numa obrigatoriedade, que com 2 meses de negócio fechado. Mas, assim, são desafios bem legais e que dá para contar uma história comprida, e acho que senão a gente vai gastar o tempo todo aqui. Valeu, Hugo. Só para finalizar, uma última pergunta. Hoje, para você, qual que é a maior conquista da OBJ? Cara, quando nós criamos a OBJ, eu não tinha essa certeza de que a gente poderia chegar tão longe. Não tinha assim. Então, acho que essa é uma vitória. Eu acho que atender os clientes que a gente atende, ter uma empresa que é sólida, eu acho que esses são os grandes méritos da OBJ, acho que as grandes conquistas da OBJ, mérito mesmo, acho que ter um time que ao longo do caminho, aí, ao longo desses 12 anos, consegue a cada vez mais cativar o cliente, fazer com que a gente entregue um valor para a sociedade. Eu acho que isso eu acho que é o grande legado. E aí, para finalizar, termino com aquilo que eu falei na reunião, na imersão, que acho que todos não estavam. Eu não tinha clareza do sonho quando eu criei o OBJ. Eu sabia que eu tinha que me lançar numa oportunidade, não sabia exatamente o tamanho dela, não sabia onde ia chegar, mas precisava me lançar. Hoje eu tenho muita clareza do nosso sonho como OBJ. E eu tenho, da mesma forma que eu tenho certeza de que a gente está fazendo, que nós fizemos a coisa certa lá em 2008, eu também tenho a clareza que nós estamos no caminho certo para o sonho grande. E eu tenho tanta certeza, ou eu tenho muito mais certeza de que o sonho grande que a gente está construindo é possível do que eu tinha lá em 2008, quando a gente abriu a OBJ. Sem muita certeza de quem a gente atingiria. Hoje eu tenho certeza de onde a gente pode chegar, certeza de quem a gente pode atingir, e de que esse sonho que a gente sonha agora, não mais Jonatas e Hugo, mas Jonatas e Hugo, mais quase 50 pessoas, que cada vez mais isso vai aumentar, é possível construir um sonho cada vez maior, e também realizar sonhos das pessoas que estão trabalhando conosco. Então, acho que esse é o legado e esse é o plano que nós temos como empresa. Valeu, Hugo. Obrigado aí por ter compartilhado novamente sua história, né? Muita gente ainda não conhecia, não tinha conhecimento, né? Puxando o gancho, você falou de 12 anos de história da OBJ. Dia 4 agora, de novembro, eu vou fazer 7 anos de empresa. Então, eu fico muito feliz de poder
participar da história da empresa, né, muito com as pessoas que passaram e as pessoas que estão. Eu fico muito feliz de poder também contribuir com um pouco dessa história da empresa. Verdade.